Mega Debate aqui na TV da Cidade, ao vivo, para toda São José do Rio Preto e região e para todo mundo através da internet, debatendo temas importantes, trazendo discussões que interessam a você que nos acompanha e que acompanha a programação da TV da Cidade. Debates como o que fizemos ontem a respeito do caso em Porto Alegre da garota no estádio, racista, em atitudes racistas, contra o goleiro do Santos, debates a respeito das eleições presidenciáveis esse ano, debates a respeito de todos os temas. Aliás, Misael Rodrigues, um grande abraço, obrigado pela audiência, Misael. O Misael está falando o seguinte: um dos temas que estão sendo abordados nos debates presidenciáveis é sobre a legalização das drogas. Gostaria de saber sua opinião sobre o tema. A gente vai fazer sim, Misael, vamos fazer um programa debatendo esse assunto, debatendo essa questão. Mas como você me sugeriu isso agora, debate pronto, eu preferia pensar um pouco mais no assunto e aí sim a gente conversa e eu faço o tema. Mas eu tenho sim algumas posições em relação a esse assunto e é sem dúvida nenhuma um tema interessante da gente discutir, tá? Então isso vai acontecer. Quero mandar um grande abraço a todo mundo que nos acompanha na cidade de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Bauru, Curitiba. Grande abraço, Curitiba. Grande abraço a você que nos acompanha. E o programa está começando e a gente vai começar da seguinte maneira. Ontem à tarde teve um debate, o UOL, SBT, Jovem Pan, Da onde? Olha só, nós temos um internauta que nos acompanha ao vivo de Kansas, nos Estados Unidos. Alphaville, é isso? Conferville. O Jair está falando, olha, um grande abraço a você de Conferville, no Kansas, Estados Unidos, que está nos acompanhando ao vivo. Obrigado pela audiência, obrigado por participar com a gente. Você deve ter visto, então, você que está aí nos Estados Unidos, o debate de ontem à tarde, o UOL, SBT, Jovem Pan, que foi feito com transmissão de rádio, TV e internet. Pelo que pareceu no debate ontem e pelo que já estão dizendo as pesquisas hoje em relação ao debate de ontem, Aécio Neves está fora da eleição. As pesquisas que já estão sendo publicadas neste exato momento, acabei de ler isso agora. Agora, enquanto eu falava, já aparecia aqui na tela do meu computador a informação de que as pesquisas de sondagem que foram feitas imediatamente após ao debate de ontem já dão conta de dizer que o Aécio Neves despenca como um saco de batatas ladeira abaixo. Aliás, ontem mesmo o coordenador da campanha do Aécio Neves teria dito que o Aécio Neves ia apoiar a Marina Silva no segundo turno, o que provocou uma reação estridente no PSDB de São Paulo, uma reação ruim do PSDB de São Paulo, no sentido de que esse tipo de declaração, há praticamente um mês do primeiro turno, parece aos PSDBistas de São Paulo uma declaração absolutamente fora de hora, absolutamente prematura, enfim. O fato é que PSDB mineiro e PSDB paulista nunca se entenderam bem, pelo menos nesses últimos 10 anos. Por que diabo fica abrindo uma segunda aba aqui no computador, cara? Eu não quero que abra o diabo da aba e abre outra aba, some a minha tela. Aí, desculpa você que está acompanhando a gente. Mas enfim, o fato é que abriu-se uma crise sem precedentes dentro da campanha do PSDB à presidência da República. A presença da Marina Silva, a desenvoltura com que a Marina Silva está caminhando por dentro dessa eleição, a facilidade com que ela vem discutindo temas espinhosos, abertamente, francamente, se posicionando de maneira muito clara em relação a uma série de temas. A própria modificação, por exemplo, do programa dela em relação ao casamento gay, é uma evidência disso, ou seja, a mudança no programa da Marina em relação ao casamento gay é uma evidência de que ela está se posicionando de maneira muito clara, muito objetiva em relação aos temas à medida que esses temas emergem dentro do debate eleitoral. A Marina Silva, como eu havia dito, e isso parece-me vai ficando cada vez mais claro, a Marina Silva é sim a grande representação dos manifestos de junho do ano passado. Aliás, a você que imaginou
né, que os manifestos de junho não haviam dado em nada. Ah, os manifestos de junho não deu em nada. Foi quebra-quebra, não deu em nada. A presença da Marina Silva, com a desenvoltura com que ela está, empatada tecnicamente com a Dilma na frente, ela está em empate técnico, mas se posicionando à frente, é a expressão contundente dos manifestos de junho. É a Marina Silva, a morte do Eduardo Campos, a subida da Marina Silva como cabeça de chapa a presidente da República, a dimensão que a campanha dela tomou, o peso que o nome da Marina ganhou junto ao eleitorado brasileiro hoje, é a evidência mais contundente de que a Marina Silva saiu dos manifestos de junho do ano passado como o nome que representa, por uma série de razões que ainda precisam ser melhor clarificadas, mas ela emerge como a grande representante, o grande nome dos manifestos de junho. Tá? A gente não pode se esquecer e não pode deixar de dizer que um elemento central nos manifestos no passado foi a negação da política, foi a negação dos partidos políticos. Né? A negação da política e a negação dos partidos políticos. Né? Houve uma crítica muito contundente a esses dois elementos. Uma crítica aos políticos e à classe política de uma maneira geral, né? Colocando a classe política como a representação de corrupção, do atraso, como a representação de morosidade, daquilo que não se transforma. Eu já discuti essa questão aqui por outros focos, por outros ângulos, né? Você que me acompanha, e eu peço a você que me acompanhe todos os dias. Porque assim você também tem condições de ir percebendo como eu estou pensando as questões no Brasil, como eu estou pensando esses temas. Os temas, eu vou colocando o tema e vou discorrendo sobre eles, e esses temas que aparentemente são temas que não se conversam, que não dialogam, na verdade estão todos conectados, estão todos dialogando com a mesma coisa. Isso é bacana de você ir acompanhando esses debates. A Marina Silva, ela apareceu para o eleitorado, ela apareceu especialmente pelo seguinte: se você pegar e observar quem são as pessoas, qual é o perfil das pessoas que participaram em 2013 dos manifestos, especialmente na primeira fase, não na segunda fase, quando entrou da ICUT, entrou o sindicato, aí já é outra coisa. Eu estou falando na primeira fase, né, as primeiras semanas de junho. Se você observar, você vai notar que o perfil daquelas pessoas que participaram dos manifestos é exatamente o mesmo perfil das pessoas que hoje concentram votos na Marina Silva. É isso que eu quero que fique claro. Se você pega, por exemplo, a pesquisa Datafolha, que foi publicada a semana passada e que traz uma descrição bastante pormenorizada do eleitorado de cada candidato, você vai observar que o eleitorado da Marina é o eleitorado de 18 a 35 anos, é o eleitorado mais jovem, é o eleitorado com uma faixa de renda média ou um pouco maior, é o pessoal de formação universitária, ou está na faculdade, ou já é pós-faculdade, mas de formação universitária, ou seja, é o mesmo perfil daqueles que participaram dos manifestos do ano passado. Isso significa dizer o quê? Por razões diversas. Uma questão que eu acho que é importante, a Marina Silva, por exemplo, ela vem tentando criar pelo menos, a rede. A concepção da rede não é partidária, a rede não é um partido. A rede formalmente, em termos de Tribunal Superior Eleitoral, ela é um partido. Mas a rede no sentido sociológico, a rede no sentido político, ela não é um partido. Né? Lendo as questões relativas à filosofia da rede, o que você percebe é que a ideia da Marina é outra, diferente dos partidos. Aliás, lendo o programa da Marina Silva, lendo os artigos, lendo as colunas que a Marina Silva escreve para a Folha de São Paulo, por exemplo, você observa que as referências intelectuais da Marina Silva, os intelectuais, os autores com que ela se referencia, a Hannah Arendt, uma cientista política alemã, radicada nos Estados Unidos, uma das mais importantes cientistas políticas do século XX, ela é uma referência para a Marina Silva, e é da onde a Marina Silva tira, inclusive, muitos posicionamentos e muitas filosofias a respeito de como ela vai se posicionar no debate político. Você observa, então, que a Marina Silva está tentando se colocar, não acima dos partidos, mas está tentando se colocar num novo plano.
está tentando se colocar numa nova ideia que supere essa ideia partidária, né? E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate. Está sem tema hoje, como você observou, é porque na verdade eu quero fazer algumas colocações. Primeiro bloco falamos novamente do debate acontecido ontem no UOL. O debate praticamente se resumiu num embate entre Marina Silva e Dilma Rousseff. O Aécio Neves ficou completamente escanteado dentro do debate. Acabou tendo que discutir com o Levi Fidelis, tananã. A Marina Silva com a Dilma nem deram bola para o Aécio, e o Aécio, né, Aécio esse que a impressão que eu sempre tive, nunca quis ser candidato a presidente. A impressão que eu sempre tive é que o PSDB, propriamente dito, foi quem forçou a barra no sentido de ser candidato. Há uma discussão dentro do PSDB dele abandonar a candidatura a presidente e sair como candidato a governador de Minas, tendo em vista que o candidato do PSDB em Minas está 15 pontos atrás do Fernando Pimentel, do PT. Então, quer dizer, essas discussões já apontam a enorme fragilidade da campanha PSDBista no plano federal. E se caso isso aconteça, eu acho muito pouco provável, não acho que o Aécio Neves abandonaria a campanha a presidente para uma coisa desse tipo, seria extremamente arriscado. Mas sem dúvida nenhuma, a perda da presidência, a não ida do Aécio Neves ao segundo turno nessa eleição significa, sem dúvida nenhuma, a transformação do PSDB num partido satélite de quem for para a presidência, né? Especialmente se a Dilma ganhar da Marina no segundo turno, o PSDB vira partido de tamanho médio. Deixa de ser um partido grande, deixa de ser um partido protagonista no cenário político brasileiro, e passa a dividir espaço com partidos médios. Com uma vitória da Dilma, nós iríamos para 16 anos com o PSDB fora do governo federal. Com a ida da Marina Silva, digamos que a Marina Silva venha a ganhar a eleição, o que ainda está aberto, mas que ela venha a ganhar a eleição, o PSDB certamente estará junto com ela, porque vai apoiá-la no segundo turno, segundo o próprio Aécio Neves já disse, né? O PSDB apoiando a Marina Silva no Palácio do Planalto, significa da mesma maneira um PSDB lateral, um PSDB que vai orbitar em torno da presidência, mas não vai orbitar com o protagonismo que ele teria numa condição diferente. Então esse é o cenário. Agora eu queria retomar uma outra questão que eu acho que é importante decidir e discutir aqui, a respeito do caso da garota lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que xingou o goleiro do Santos de macaco, aquela coisa toda que você assistiu e viu. Eu tenho a impressão que criou-se um patrulhamento eletrônico no país, tá? Que está tornando as coisas, estão dando um grau para as coisas acima daquilo que elas representam. O ato da garota, olha só, o ato da garota é racista, é crime previsto em lei pelo Código Penal, precisa ser julgado e a garota precisa pagar com aquilo que ela fez. Agora, a gente não pode deixar de considerar outros elementos.
O fato dessa garota ter sido exposta em rede nacional por um dos programas de maior audiência do país, eu te pergunto, não é uma condenação que está muito acima daquilo que foi praticado? Essa garota, ao ter ficado minutos a fio em rede nacional, praticamente teve a sua vida pública destruída. Eu quero chamar a atenção para um outro elemento que eu considero importante, que é o seguinte: estádio de futebol não é a sala de estar da nossa casa. Estádio de futebol não é estúdio de TV. Estádio de futebol não é ambiente de trabalho. Estádio de futebol não é a rua por onde a gente anda para fazer compras no comércio local. Estádio de futebol é um lugar onde se reúne milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas, 40, 50, 60 mil. As pessoas, quando estão em milhares, especialmente quando fazem parte de um agrupamento, uma torcida de futebol, por exemplo, essas pessoas deixam de se comportar como indivíduos e passam a se comportar como massa. Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia, fala sobre isso. Freud fala sobre isso. A ideia de que o indivíduo é tomado por toda aquela energia das milhares de pessoas que ali estão, e é como se ela perdesse o controle racional sobre si mesma. Ela passa a reagir àquilo que está acontecendo aonde ela está. Então, se todo mundo levanta e pula e grita, ela levanta, pula e grita. Quem já esteve no estádio nessas condições sabe do que eu estou falando. Até cadeirante fica em pé num estádio de futebol quando a coisa se acende e a coisa se levanta. É uma energia espetacular, é uma coisa fabulosa. Existe uma quantidade enorme de trabalhos na área de antropologia urbana que discute essa questão. O que eu quero chamar a atenção é, evidentemente que nós temos que fazer campanhas e continuar com essas campanhas que desestimulem atitudes como essas. Perfeito, concordamos todos aqui. Outra coisa bem diferente dessa é o massacre em rede nacional de alguém em função de uma atitude que, ainda que criminosa, ainda que tenha que ser assistida por um juizado que puna o que foi feito, não justifica um comportamento de massacre em rede nacional. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu volto em 1 minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos ao vivo com o programa Luciano Alvarenga Debate aqui na TV da cidade de São José do Rio Preto, falando com você ao vivo, falando com você agora. Aliás, eu quero chamar a atenção, aliás, o Jair falou que ia mandar um negócio que não mandou, daqui a pouco eu falo, então tá bom, daqui a pouco eu falo. Enfim, o Brasil hoje é um país, aliás, eu quero discutir essa questão melhor, tá? O Brasil hoje, deixa eu sair da bancada, o negócio é o seguinte, o Brasil hoje, ele é um país disputado por muitas frentes de poder, tá? Tudo que você está vendo, tá? É o Brasil em disputa. Nós temos um Brasil conservador e um Brasil moderno. Nós temos um Brasil da capital e um Brasil do interior.
Nós temos um Brasil religioso e um Brasil ateu. Nós temos um Brasil da internet e um Brasil das velhas mídias. Nós temos um Brasil da democracia e da igualdade e um Brasil totalitário e excludente. Nós temos um Brasil das demandas gays e um Brasil das demandas héteros. Nós temos um Brasil das causas masculinas e um Brasil das causas femininas. Nós somos um Brasil da floresta e um Brasil da cidade. E esses Brasis se combatem. Esses Brasis disputam o poder. Nós temos um Brasil das famílias e um Brasil daqueles que não têm família alguma. Nós somos o Brasil das diversas possibilidades. Tudo o que você está vendo, é importante que você preste atenção nisso. Tudo o que você está vendo em termos de debate público, de discussão política e de debate de ideias é, na verdade, um Brasil de muitas faces disputando o poder. Quando a Marina Silva retira, como ela fez essa semana, do seu programa de governo, uma pontuação relativa a casamento gay, ela está fazendo uma opção no sentido de atender uma demanda que é a demanda de um grupo no Brasil extremamente importante, que são os religiosos. Quando a Marina Silva atende às demandas em outras esferas relativas aos gays, ela está optando em atender uma demanda de um grupo no Brasil que é igualmente importante, que são os gays. O que eu quero dizer é evidente que não existe o candidato que vai atender todos ao mesmo tempo, na mesma intensidade. O Brasil tem gay, mas o Brasil também tem religiosos. O Brasil tem evangélicos, mas o Brasil também tem as religiões afros. O Brasil tem as capitais, mas o Brasil também tem as cidades do interior. O Brasil tem os defensores do aborto, mas o Brasil também tem os que são contra. Fazer política não é uma coisa fácil. Fazer política é o quê? Fazer política é conciliar interesses divergentes. Fazer política é muitas vezes você inclusive defender coisas que você não defenderia. Mas você defende porque milhões de pessoas defendem aquilo. Você é a representação daquilo. Tá? Então eu vejo assim, Milton Ratum, acabei de ver aqui, um dos mais importantes escritores brasileiros. Aliás, vale a pena ler, o Milton Ratum. Não vai mais apoiar a Marina Silva. Retirou o apoio da Marina Silva porque a Marina Silva recuou em relação ao casamento gay. Não vai votar em ninguém. Essa pessoa não vai votar em ninguém. Porque não tem nenhum candidato que vá agradar todo mundo ao ponto de conseguir ganhar sem desagradar ninguém. Eu acho que há uma certa limitação, intelectual em relação a isso. Quando o Lula ganhou em 2002, ganhou depois de ter escrito a Carta aos Banqueiros, que foi traduzida como Carta aos Brasileiros. Na verdade era Carta aos Banqueiros, só banqueiros. Eu não vou mexer na grana de vocês, eu não vou descumprir os contratos que já estão firmados pelo governo anterior, tarará, tarará, tarará. Se o Lula não faz isso, não ganha eleição. Não adianta nós imaginarmos que vamos nos impor com as nossas verdades e vamos conseguir ocupar espaços de poder como esses que uma disputa à presidência da República envolve. Não adianta nós imaginarmos que podemos disputar um poder nessa magnitude sem abrir mão de nada. Não tem jeito, não dá. Então, qual que é a questão? A questão é o Brasil dos embates. É o Brasil do interior e o Brasil da capital, é o Brasil moderno e o Brasil conservador, o Brasil religioso e o Brasil sem religião, o Brasil hétero e o Brasil gay, o Brasil, você entendeu? É isso, é o Brasil católico e o Brasil evangélico, são os Brasis em disputa. O Brasil hoje é uma nação extremamente mais complexa do que ele foi no passado. O Brasil era mais simples de ser compreendido há 40 anos atrás. Hoje o Brasil tem uma complexidade gigantesca, é o Brasil do centro e o Brasil da periferia.
É o Brasil dos condomínios e o Brasil de fora dos condomínios. O importante que seja destacado é que essas diferenças, elas têm que somar, não pode dividir. O que tem que ficar destacado é que essas diferenças compõem o que é o Brasil. O que não pode acontecer é nós caminharmos para um fundamentalismo, como vai acontecendo, como está acontecendo. Nós temos um fundamentalismo de esquerda, como também temos um fundamentalismo de direita. Nós temos a criação de fundamentalismos religiosos. Isso não pode acontecer. O que não pode acontecer é nós margearmos as ideias fundamentalistas e começarmos a nos apropriar dessas ideias fundamentalistas como se elas fossem verdades totais. Essa é a questão. Não há verdade total. Existem verdades. E as realidades que as pessoas vivem expressam essas verdades. O que deve nos nortear são valores. Valores consolidados, valores profundos, valores que não sejam valores expressões de momentos, de épocas, valores que sejam transcendentes ao tempo. Esses valores devem nos nortear. Valores de justiça, de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, valores espirituais, porque nós humanos somos seres espirituais. Não concordo com a ideia, não acredito na ideia de que nós possamos nos desvencilharmos de nossa dimensão espiritual. Nós temos uma dimensão espiritual. E isso é um valor que nós temos que considerar como importante. Esse é um valor que nos ajuda a viver e ajuda a viver melhor. Então é importante deixar claro isso. O Brasil hoje é um Brasil em debate. O Brasil hoje é um Brasil em que múltiplas forças disputam o poder dentro dele. Olha só, o Jair pediu aqui para eu considerar. Você anotou aqui, Jair, do Opinião Cidade? Tá aqui, olha só, o Jair está dizendo o seguinte. Deixa eu aumentar a letra bem grande para eu não ter dificuldade. Muito bem, olha só. Monza, Itália. Ah, tá. Monza, Itália, São Paulo, França. Ah, entendi. Aqui, tudo bem, mas eu vou ver outro também. Olha só, tô aqui, onde eu tô, já na 4? Olha só, Monza, na Itália. Grande abraço, grande beijo à Itália. São Paulo, Franca, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, agora. Dublin, na Irlanda. Dublin é um lugar que eu gostaria de conhecer. Grande beijo a Dublin, a você que nos acompanha ao vivo, Cuiabá, Rio Branco do Acre. Porra, Jair, não para. Olha só, meu amigo, eu quero chamar você para hoje, no programa Opinião Cidade, ao meio-dia, ao vivo, a entrevista com o Dr. Paulo Toghini, diretor do ELAR. O ELAR vem passando por um momento importante, né? Tem uma série de questões relativas ao ELAR, questões administrativas, de gestão, questões financeiras. Hoje, no Opinião Cidade, o Rei vai entrevistar o Dr. Paulo Toghini, que vai falar para você tudo o que está acontecendo sobre o ELAR. Não perca e assista hoje ao meio-dia. Qual que é o nosso tempo, Jair? O Jair está falando que tem 30 segundos. O programa hoje você viu que foi um bate-papo sobre várias coisas. Às vezes a gente também vai fazer isso, fazer um ping-pong aqui de vários temas, e foi o que a gente fez hoje. Agora o que eu quero que fique claro e fique retido. O Brasil hoje é um Brasil imensamente mais complexo do que ele era 20 anos atrás. O Brasil hoje é um Brasil em que múltiplas formas e expressões de poder que representam inúmeras esferas da sociedade brasileira disputam, debatem esse poder e querem ocupar poder no Brasil. Então o que nós temos são muitos Brasis se disputando entre si. Um grande abraço, tenha uma boa tarde e não perca o programa Opinião Cidade ao meio-dia. Muito obrigado.